Olá, tudo bem? Vou tratar aqui da geometria molecular. Notadamente, a geometria molecular ela se aplica quando a gente tem ligação covalente. Então, em primeiro lugar, a ligação covalente. Para recordar, é uma ligação que se dá entre átomos diametais, átomos de elevada eletronegatividade. Essa ligação covalente ela pode ser polar ou apolar, mas mais importante que isso é saber se a molécula é polar ou apolar. Porque em uma molécula sendo polar, ela será necessariamente solúvel em água. Em ela sendo apolar, ela será necessariamente insolúvel em água. Uma outra coisa, moléculas polares tendem a ter maiores pontos de ebulição do que moléculas apolares. Então, moléculas apolares são mais voláteis que as moléculas polares. Para sabermos se uma molécula é polar ou apolar, nós temos que fazer algumas análises nas estruturas. Então, eu vou mostrar algumas situações para vocês dessas análises nas estruturas que nos permitem qualificar as moléculas como sendo polares ou apolares. Então, só para situá-los aqui, um quadro resumo para nós avaliarmos uma situação. Para começar a conversa, eu serei mais pragmático aqui para fazer essas comparações. Por quê? Moléculas corriqueiras de 3 átomos. Água é a molécula mais comum que nós temos num curso de ensino médio de química. Água é a substância mais consumida no mundo. É a matéria-prima de maior demanda no mundo. Para vocês terem uma ideia, água e gás carbônico têm uma diferença estrutural. Como é que a gente vai avaliar essa diferença estrutural? Moléculas com 2 ligantes no átomo central, elas podem ser lineares ou angulares. Como é que vocês vão diferenciar isso? Se não existirem elétrons livres, ela será necessariamente angular. Se existirem elétrons livres, elas serão angulares, apesar de aqui eu dar um destaque para uma exceção dessa conversa aqui, que é essa molécula feita com gás nobre, que não é a coisa mais comum do mundo, é o fluoreto de xenônio ou difluoreto de xenônio, que apesar de ter elétrons livres, é uma molécula de natureza linear. Mas se vocês montassem, por exemplo, a estrutura da água, que é uma estrutura que eu fiz questão de destacar aqui, ó. Na água, o oxigênio é um elemento da família 6A, portanto, ele tem 6 elétrons na camada de valência e, consequentemente, ao fazer 2 ligações apenas, ele é um átomo que tem elétrons sobrantes. Esses elétrons sobrantes fazem com que os átomos de H assumam essa posição. Professor. Oi. Você pode explicar de novo como é que você sabe que tem 6 átomos? Você explicou no começo da aula, mas só para reforçar. Como é que ele tem 6 elétrons? Primeira coisa,
ele é da família 6A. Todo mundo que é da família 6A termina a configuração dele em P4. Se você for procurar no número atômico, ele é 1s2, 2s2, 2p4, quer dizer, ele tem as camadas K com 2 elétrons e L com 6 elétrons. Isso é uma regra química. Todo mundo que for da família 6A terá 6 elétrons na camada de valência. Todo mundo que for da família 3A terá 3 elétrons na camada de valência. Todo mundo que for da família 5A terá 5 elétrons na camada de valência. Ok? Entendi. Então, Beleza. sabendo disso, a gente arranja. E aqui, para vocês não esquecerem, eu coloquei um quadrinho ou uma figura que lembra um floco de gelo para dizer para nós que as moléculas de água, elas são angulares. Ser angular significa, em última análise, dizer, ó, esse átomo e este átomo, eles têm uma força de interação aqui, entre esses dois átomos tem uma força de interação aqui. Essas forças de interação, que a gente chama de uns vetores de força, para quem já estudou física, sabe, se você tiver duas forças atuando em diagonal e para cima, haverá uma resultante não nula, né? Uma resultante diferente de zero, que nos qualificará essa molécula aqui como molécula polar, que é o meu interesse. Mas a primeira coisa é reconhecer: a molécula de água é uma molécula angular. Por quê? Se ela não fosse angular, se ela fosse uma molécula linear como o CO2, uma força atua para lá, a outra força atua para cá. Quer dizer, as forças atuam em direções opostas, sentidos opostos, né? Tem essas... Direção é para a direita e para a esquerda, é sentido, então, em direções opostas. Essas direções fariam com que o sistema zerasse. Então, o fato de saber se a molécula é angular ou linear já é um bom indicativo de como é que será o comportamento dessas moléculas. CO2 linear, SO2 tem elétrons livres, é angular. Na sequência do quadro, para a gente poder ir finalizando essa conversa, eu tenho as moléculas com 3 ligantes periféricos e as moléculas com 4 ligantes periféricos. Nos vestibulares de São Paulo, nos vestibulares mais gerais, o que aparece é isso aqui. Você vai pegar um vestibular do ITA, um vestibular, sei lá, da Federal de Santa Catarina, podem aparecer essas novidades que eu vou falar aqui na sequência. Mas, em existindo 3 pares de elétrons, ou melhor, 3 ligantes, 3 substituintes periféricos, se não existirem elétrons livres, a molécula será trigonal plana ou triangular. Se existirem elétrons livres, essa molécula será piramidal, um nome que nós vamos dar para ela, para essa geometria molecular típica aí. Se existir, ou se forem só 2 átomos, aqui é muito fácil, aí a gente fala que a geometria é uma geometria linear.
a existência de 4 ligantes conectados ao átomo central. Pela teoria do octeto, elas seriam todas sem elétrons livres, mas com teoria do octeto é só uma teoria. Desde 1960 já existem moléculas de gases nobres, por exemplo, que fogem à teoria do octeto, ou mesmo alguns compostos de enxofre, compostos de fósforo, que acabam fazendo mais, ou em que o átomo central fica com mais de 8 elétrons na camada de valência. Aí surgem essas duas situações aqui. Sabemos se tem um par de elétrons livres ou 2 pares de elétrons livres, o que vai diferenciar essas estruturas, ao invés de somente a tetraédrica, podendo aparecer também a gangorra ou a quadrado planar. Gangorra se tiver um par de elétrons livres, e a quadrado planar se existirem 2 pares de elétrons livres. Isso é o que a gente tem de padrão nessas construções de moléculas aqui. Aqui eu destaco o que vem a ser uma molécula tetraédrica. A ideia fundamental é de que na molécula tetraédrica o átomo central ocupa uma posição destacada lá no centro da molécula. Já a molécula piramidal, o átomo central ocupa, na leitura aqui, o vértice da pirâmide, essas pirâmides com base triangular para dar esse referencial. Enfim, isso é o que eu tenho para dizer genericamente, e aqui eu tenho a definição de quando que uma molécula é polar ou quando que uma molécula é apolar. Então, conhecendo essa geometria, nós avaliaremos a somatória das forças. Sendo diferente de zero, a molécula será polar. Somatória das forças sendo igual a zero, as moléculas são apolares. Então, isso é um dado da radicalidade do conceito. Então, quando precisar de um conceito mais radical, é preciso avaliar estruturalmente. Em não querendo fazer essa avaliação estrutural, eu lhes apresento aqui um atalho. Óbvio que isso aqui serve para uma série de coisas. Por exemplo, perceber que todas as moléculas que tenham NH ou OH terão um ganho na polaridade. Haverá um aumento na polaridade das moléculas que apresentem grupamentos NH ou OH. Já as regiões hidrocarbonetos, as regiões hidrocarbônicas, CXHY, elas garantem um caráter apolar para as moléculas. Então a gente pode até falar que toda molécula de hidrocarboneto é apolar. Se porventura você tiver uma molécula zona, uma molécula gigante e tal, que tem um monte de região que seja só CH, e daí num lugarzinho lá aparece grupos OH, aqueles grupos OH dão uma certa polaridade para a molécula. Por último, essa daqui é uma molécula apolar necessariamente. Já essas daqui, ó, a gente vai avaliar um vetor de força, outro vetor de força. Haverá um resultante. Essa daqui será uma molécula polar. Essa é a apolar porque só tem carbono e hidrogênio.
Já nessa, um cloro puxa para cima, um cloro puxa para baixo. A resultante será nula e essa molécula será apolar. Então, essas situações precisam ser bem analisadas. A radicalidade conceitual está aqui, a somatória das forças de atração entre os átomos pelas diferenças de eletronegatividade e pela simetria ou não simetria molecular que vão garantir a polaridade. Para quem for assistir pelo YouTube, marca joinha ou fala mal para poder melhorar aqui sempre.